Nesta apresentação, veremos o sistema político. E qual o objetivo a ser alcançado? Resgatar o interesse do cidadão pela política por meio do conhecimento sistêmico, ou seja, ter a compreensão do todo e das partes que constituem o sistema político. E o que é o sistema político? O sistema político é a reunião dos três poderes, mais as instituições que compõem os três poderes e as ferramentas institucionais que fazem parte do dia a dia do trabalho dos três poderes. Poderes constituídos. Falamos dos três poderes. E quais são os três poderes constituídos? Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Qual a função do legislativo? É normatizar a vida em sociedade. Do executivo, executar aquilo que foi previsto pelo legislativo. E o judiciário? O judiciário ele julga todos aqueles que agem em desacordo com o que foi estabelecido pelo legislativo. Ou seja, o judiciário ele julga aqueles que agem em desacordo com a lei. E eu gostaria de ressaltar uma função muito importante do legislativo. O legislativo, além de ter a responsabilidade de normatizar a vida em sociedade, ele é responsável por fiscalizar a execução da política pública por parte do Poder Executivo. Quais são as esferas de poder? Nós temos a União, os estados e os municípios. Juntando esses conceitos, eu tenho o sistema político. Então está aqui, ó, poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário. Esferas de poder, União, estados e municípios. Vejamos então o legislativo da União. O legislativo da União ele é representado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é bicameral. Nós temos o Senado Federal e temos a Câmara dos Deputados. O Senado Federal ele representa os estados do Brasil. E a Câmara dos Deputados representa o povo, com a sua proporcional ao tamanho de cada estado. Essas são as instituições que compõem o Congresso Nacional. E qual outra instituição que compõe o Congresso Nacional? Nós temos o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União possui uma ferramenta institucional muito importante, que são as auditorias governamentais, que fiscalizam a execução, tá? O Tribunal de Contas fiscaliza a execução das políticas públicas por parte do Poder Executivo. O Legislativo Estadual, nós temos as Assembleias Legislativas. E as Assembleias Legislativas também possuem seus tribunais de contas estaduais. E os municípios possuem as câmaras municipais. Tanto o Estado quanto o município, o Legislativo ele é unicameral. Bicameral é apenas o Legislativo da União. Poder Executivo. Poder Executivo na União é o governo federal, representado pela Presidência da República. Estados, eu tenho o governo do Estado, onde tem o governador do Estado. E no município, nós temos as prefeituras municipais. Judiciário, o Judiciário da União, o órgão máximo do Judiciário da União é o Supremo Tribunal Federal. Estados, nós temos os tribunais de justiça. E município, os municípios não foram contemplados com o poder judiciário. Então, este é o sistema político. Agora eu gostaria de fazer uma análise quantitativa do legislativo brasileiro. Vamos iniciar pelo legislativo da União. Na União, nós temos 81 senadores e 513 deputados federais. Agora, o que não é muito divulgado é o número de comissionados que cada parlamentar tem direito. Por exemplo, um senador tem direito a nomear 55 comissionados, até 55 comissionados. E um deputado federal, ele pode nomear até 25 comissionados. Função do comissionado: auxiliar o parlamentar na formulação da sua agenda política, formulação da agenda pública. Análise quantitativa do legislativo estadual.
nós temos 26 estados e um Distrito Federal. E se nós juntarmos todos os deputados estaduais / distritais, nós teremos 1.059 deputados. E cada um pode nomear até 25 comissionados. Agora eu gostaria de chamar a atenção do Legislativo Municipal. O Legislativo Municipal, ele é enorme em consequência do número de municípios que nós temos no Brasil. No Brasil nós temos 5.570 municípios. Olhem o tamanho do gigantismo do Brasil em termos de municípios. Vereadores. Em 2008, o Brasil elegeu quase 52 mil vereadores. Em 2012, elegeu na casa dos 57 mil vereadores. Vejam que teve um salto. Em 2016, o Brasil irá eleger mais de 60 mil vereadores. Por que esse número vem crescendo a cada eleição? Porque o número de vereadores é proporcional à população do município. É proporcional à população do município. Ou seja, vai aumentando o número de habitantes de cada município, aumenta o número de vereadores. Quantos comissionados cada vereador pode nomear? Isso varia de município para município, mas eu digo para os senhores que o que eu encontrei é o município do Rio de Janeiro, que pode nomear o maior número de comissionados. Um vereador no município do Rio pode nomear até 20 comissionados. Agora vamos supor o seguinte, que cada vereador, não vamos botar 20, vamos botar um meio termo. Vamos supor que no Brasil cada vereador pudesse nomear 10 comissionados. 60 mil vereadores, 10 comissionados cada um, eu iria para 600 mil comissionados. Ou seja, 60 mil vereadores com seus 600 mil comissionados. E quem remunera esse pessoal todo? Eu afirmo com certeza para os senhores que é verba, que a maior parte, eu digo que nem 5% dos municípios do Brasil tem recursos próprios para bancar o seu legislativo. Eu digo que 95% dos municípios do Brasil eles são bancados com verba federal, muitas das vezes, em grande parte lá por verba Fundo de Participação dos Municípios, que é uma determinação constitucional. Mas, enfim, o próprio município ele não consegue gerar receita suficiente que consiga sustentar o tamanho desse legislativo. Tá? E uma observação que eu gostaria de fazer em termos de comparação. As Forças Armadas do Brasil. Quantos homens na ativa tem as Forças Armadas no Brasil? Quantos militares tem? Porque atualmente tem homens e mulheres nas Forças Armadas. As Forças Armadas, se somar o efetivo dos três, não passa de 450 mil militares da ativa. Vejam que o número de comissionados do Legislativo Municipal é bem maior do que o efetivo das Forças Armadas. Está em torno de pelo menos 600 mil para 450 mil. Filtro social. O que é um filtro social? Qual a importância do filtro social? O filtro social é uma união de pessoas que lutam por um objetivo comum. E no Brasil, o exemplo mais fácil de se dar é o sindicato. O sindicato é uma reunião de pessoas, uma associação de pessoas que lutam em prol das melhorias de trabalho de uma determinada categoria profissional. Por isso que no Brasil, o exemplo mais fácil de se dar de filtro social é o sindicato. Como eu falei para os senhores, o sindicato ele reúne as demandas dos trabalhadores de determinada categoria profissional para buscar melhorias de trabalho. E ele vai buscar essa melhoria aonde? Ele vai buscar essa melhoria junto à sua bancada legislativa, junto ao Congresso Nacional. Então, eu elaborei um esquema aqui para os senhores entenderem. Nós temos o legislativo e o executivo. Então, as famílias que compõem a base da sociedade, elas vão buscar apoio em quem? As famílias com seus trabalhadores vão buscar apoio nos seus filtros sociais regionais, nos seus sindicatos regionais. O sindicato nacional, ele vai fazer o quê? Ele vai agregar todas essas demandas
e vai fazer uma filtragem. Por isso que é o nome filtro social. Que tipo de filtragem? Ele vai filtrar quais são as demandas mais importantes, as demandas mais urgentes, aquelas demandas que realmente vão agregar para o conjunto de trabalhadores. E eles vão levar essas demandas para onde? Para o chefe do executivo, para o ministro, ou eles vão levar para a sua bancada legislativa? Eles vão levar para a bancada legislativa, para que essa bancada legislativa transforme essa demanda em projeto de lei, para ser votado, será aprovado, encaminhado para o chefe do executivo em formas de melhora na legislação trabalhista. Vejam que já vai aprovado um projeto de lei para o chefe do executivo apenas promulgar, sancionar e promulgar esse projeto de lei. Aí as empresas e os serviços públicos que empregam pessoas já têm que executar essa melhoria de trabalho. Então vejam, o filtro social, ele trabalha junto à sua bancada legislativa. Por isso esse número tão grande de legisladores no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, essa é a finalidade do filtro social, encaminhar para a bancada legislativa as demandas sociais da categoria que ele representa. Emenda orçamentária. O que é uma emenda orçamentária? A emenda orçamentária é o pitaco que o legislador dá no orçamento público, seja na União, seja no Estado, seja no município. Por exemplo, o vereador, todo final de ano, quando o prefeito ele encaminha a proposta de lei orçamentária para ser votada na Câmara Municipal, o vereador ele tem um direito, ele tem o dever de analisar e aprovar aquele projeto, mas ele também tem o direito de dar um pitaco naquela verba pública. Isso é o nome esse é o nome da emenda orçamentária. Isso é uma emenda orçamentária. Para ficar mais fácil o entendimento, vejamos o exemplo do Congresso Nacional. Em 2016, cada parlamentar teve direito a 15,3 milhões de reais para obras e serviços em suas bases eleitorais. Então vejam que o parlamentar, cada um dos deputados e senadores, pôde dar um pitaco ali no orçamento público. Olha, esses 15 milhões eu gostaria que fosse para as tais ações públicas na minha base eleitoral. Então vejam a importância de um parlamentar. Um deputado federal, por exemplo, ele tem 25 comissionados para trabalhar formulando a sua agenda pública, a sua agenda política, e ele tem mais 15 milhões, um pouco mais de 15 milhões, para aplicar na sua base eleitoral. Então, o filtro social ele tem que atuar junto ao parlamentar para que ele receba essa verba e para que ele receba o trabalho também dos comissionados do parlamentar. Agora, um exemplo da atuação do filtro social junto ao parlamentar para obter recursos dessa emenda orçamentária. Está aqui, ó, o filtro social regional. Ele vai encaminhar ao filtro social nacional uma demanda específica de saúde, por exemplo. A base eleitoral gostaria muito ou exige do parlamentar que o parlamentar, daqueles 15 milhões, ele aplique 8 milhões em determinado hospital naquela comunidade. O parlamentar, assessorado pelos seus comissionados, atenderá a demanda do filtro social e aplicará 8 milhões em determinado hospital da sua base eleitoral. Mas vejam, pessoal, a função importantíssima do filtro social. O filtro social não é apenas um sindicato. Por exemplo, o sindicato ele busca muito mais melhorias e condições de trabalho. Mas a igreja também é um filtro social. A igreja é um filtro social. Outro exemplo de filtro social, um clube que desenvolve um trabalho social para menores carentes, por exemplo, também é um filtro social. Pode atuar junto à sua base legislativa para angariar recursos para aquele projeto social e assim por diante. Considerações finais a respeito do sistema político, né? Então, nós verificamos que o sistema político é o conjunto dos três poderes, mais as suas instituições
e as suas ferramentas institucionais para que eles possam executar o seu trabalho. E a teoria dos três poderes, essa teoria que nós falamos dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, ela foi consagrada em 1748 por Montesquieu. Quem faz faculdade de Direito conhece bastante esse autor, esse filósofo, Montesquieu, e foi consagrada no seu livro O Espírito das Leis. Montesquieu cunhou a máxima de que só o poder freia o poder, ou seja, para não haver abuso por parte do Estado, foi necessário dividir o poder do Estado em legislativo, executivo e judiciário. E observando essa tripartição do poder, toda vez que eu ouço alguém propor que o sistema político brasileiro precisa ser reformado, eu me faço o seguinte questionamento a respeito desse assunto. Será que é por desconhecimento do assunto? Né? Será que o político ele desconhece essa teoria do sistema de freios e contrapesos, da tripartição do poder? Ou, na verdade, eles querem desviar a atenção do verdadeiro problema da política nacional? Aí vocês verão que quando nós abordarmos o assunto campo político, poderemos esclarecer essa dúvida, se o problema está no sistema político ou se estará dentro do campo político. Aguardo vocês no próximo vídeo.